Google reage ao ChatGPT. Mais uma gigante da tecnologia anunciou demissões em massa. Americanas anunciou em fato relevante agora há pouco que encontrou um rombo, uma inconsistência contábil de 20 bilhões de reais. As previsões para a inflação mais para frente pioraram. Imagina um mundo onde o comércio eletrônico domina o cenário do varejo e cada vez mais pessoas trabalham prestando serviços pela internet ao mundo todo da tela do seu computador. Ou onde, pela internet, uma pessoa consegue chamar a atenção de milhares de outras pessoas do mundo todo para contratar um serviço ou produto. Agora adiciona os efeitos contínuos da globalização e da mudança tecnológica e você começará a ter uma noção do cenário econômico complexo e em rápida evolução em que nos encontramos. Mas o que essas tendências significam para empresas e indivíduos? Como podemos navegar nesse ambiente que muda sem parar e sair na frente? Vamos nos aprofundar e examinar mais perto as tendências econômicas que estão moldando o mundo de hoje. Ao entender as histórias por detrás dessas tendências, podemos obter informações sobre seus possíveis impactos e tomar decisões informadas sobre como sobreviver e como cuidar do nosso dinheiro. E é isso que vamos explorar nesse vídeo. Então prepara a pipoca, se ajeita no sofá, porque esse vídeo é selo DASA de qualidade. Fala, Brino! Abrimos! A Levante acabou de disponibilizar para vocês, no QR Code que está aparecendo na tela, um relatório gratuito como se proteger de pirâmides com criptoativos. Nesse vídeo vou falar de criptoativos e é muito importante você ler esse relatório para se proteger e não perder dinheiro. E se você quiser outros relatórios como ações, fundos imobiliários e exterior, não sabe investir, mas quer investir com a ajuda da Levante, abra sua conta lá. Eu deixei um link no comentário fixado. Você tem 7 dias para testar com um valor muito baixinho para você investir. Invista em conhecimento, invista com a Levante, venha com ela. Irmãos, ano passado e começo desse ano, com certeza não foram fáceis e a coisa tá doida. Vimos o início de uma guerra na Europa, um bilionário comprando uma rede social e até o Lula voltando a ser presidente do Brasil. Vimos também demissões em massa nas empresas de tecnologia como Facebook, Amazon, Microsoft, Google. Aliás, não somente tecnologia, até o Mickey foi demitido com o anúncio da demissão da Disney. Esse comportamento parecido acontece porque as empresas precisam reduzir custos em um cenário de lucros incertos e de custos altos. Esse cenário se chama recessão, que talvez venha por aí ainda esse ano. Também vimos as quedas das criptomoedas com a fraude da FTX. E o mais surpreendente e revolucionário de todos, o lançamento da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, ou ChatGPT, que alcançou seu primeiro bilhão de usuários em apenas 5 dias e que pode roubar o seu emprego. Mas calma, não será tão simples e logo mais solto um vídeo específico sobre o ChatGPT. Vocês querem? Comenta aqui, ó, ChatGPT no YouTube, que eu vou ver quantos interessados tem para esse tema. Moço, também não podemos esquecer que ano passado foi um ano em que o Brasil perdeu a chance de conquistar o Hexa. É difícil ser otimista com tudo que está acontecendo ao redor do mundo, mas nem tudo é só notícia ruim. Vamos dar uma olhada também em outras grandes tendências mundiais, como a inteligência artificial, o crescimento populacional da Índia e o início de uma nova era econômica mundial. E no fim, é claro, o que fazer com os seus investimentos. Mas o que podemos esperar para 2023? Será que o caos vai continuar ou as coisas vão melhorar? O negócio vai melhorar, não pode ser pior. Vamos analisar 3 cenários possíveis: a economia europeia e americana, levando em consideração a guerra na Ucrânia, a desaceleração econômica da China e o futuro da economia brasileira com Lula. Então vamos direto para o primeiro ponto. O que está acontecendo no Ocidente? Bom, o cenário está bem conturbado. Não só isso, como também é muito provável que estejamos num ponto de inflexão da economia mundial, o começo de uma nova era. Calma que eu vou te explicar o porquê. Mas antes de falar sobre essa nova era econômica, preciso fazer uma breve retrospectiva dos últimos anos. Até porque, sempre que vamos falar de cenário econômico dos últimos anos, precisamos lembrar que tivemos uma crise de saúde pública mundial que parou tudo. Com essa crise, praticamente todos os governos do mundo começaram a imprimir muita grana. O que contribuiu para o gigante salto da inflação. Para você ter uma noção, galera,
muitos americanos nem sabem o que é inflação. E no ano passado, os Estados Unidos tiveram o maior índice de inflação em 40 anos. Esse é mais um indicador de que uma forte recessão está vindo em 2023. Enquanto isso, na Europa, durante o ano passado, a inflação também chegou a níveis de 40 anos atrás em diversos países. E essa inflação também tem muito a ver com a guerra na Ucrânia e a política russa de parar de enviar seu gás para a União Europeia como uma arma de guerra. O que se esperava é que a Europa iria ceder com a chegada do inverno. Mas o que aconteceu foi ao contrário. Os preços de gás, que atingiram o pico de 340 euros por megawatt-hora em agosto de 2022, voltaram aí para patamares anteriores à invasão da Rússia, cerca de 80 euros por megawatt-hora. Mas por que isso? Os principais fatores que salvaram a Europa da alta do gás que a Rússia tanto apostava foram as alternativas desenvolvidas para não depender do gás russo, o racionamento feito e principalmente, galera, o inverno que não foi tão frio. Acredita? Enquanto nos Estados Unidos as nevascas estão sendo fatais, na Europa esse está sendo o inverno mais quente já registrado na história. Pelo jeito, a natureza ficou do lado dos europeus nessa. Podemos ver na imagem que teve dias que a temperatura chegou quase a 20 graus no inverno. Embora a Ucrânia esteja se reerguendo e resistindo a uma invasão russa, ainda não há nenhum consenso sobre o que vai acontecer esse ano. Pode ser que a Ucrânia recupere seus territórios expulsando os russos, mas também não sabemos até que ponto Putin pode escalar essa guerra e se vai aceitar a derrota. Lembrando que ele já cogitou usar armas nucleares se não conseguir alcançar seus objetivos. Então, bom, ó, abrir o olho e ficar esperto. De qualquer forma, uma das maiores ameaças hoje é a ameaça de uma recessão global. De acordo com a diretora do Fundo Monetário Nacional, Kristalina Georgieva, 1/3 do mundo vai entrar em recessão em 2023. E várias empresas ao redor do mundo também estão esperando o pior. Além disso, a maior aceleradora de startups do mundo, a Y Combinator, lançou um comunicado na metade do ano passado alertando: planeje para o pior, cortem custos e aumentem o caixa. Entre os bancões de Wall Street, também o consenso que uma recessão nos espera em 2023. O CEO do JP Morgan, o vice-presidente economista da Fannie Mae e até secretário do Tesouro americano, todos afirmaram estar esperando uma recessão. Por que isso está acontecendo? É aí que entramos na nova era econômica mundial que eu comentei lá atrás. Para entender essa nova era, precisamos dar uma olhada no memorando publicado por Howard Marks, um dos maiores investidores de todos os tempos e cofundador do fundo de investimentos Oaktree, em dezembro de 2022, que ele soltou esse memorando. Vamos dar uma olhada. Aliás, sugiro que você leia o livro dele aí, O Mais Importante para o Investidor. Ó, uma dica do Daz, dica de ouro. Mas antes de eu te contar, já te dei uma dica de ouro, deixa seu like, vamos fazer a troca aí. Te sugiro um livro e você deixa o like pra mim, galera. Isso me ajuda demais. Se você tá curtindo o vídeo, deixa esse like, porque você vai impulsionar esse vídeo para outras pessoas, mostrar que você tá gostando, e eu vou continuar soltando novos vídeos toda quarta-feira. Aliás, ó, veja se você tá inscrito no canal. Alguns investidores falaram que eles foram desinscritos do canal e outros não estão recebendo meus vídeos quando eu solto. Então confirma se você tá inscrito e também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo quando eu soltar, vai aparecer a notificação para você. Agora voltando pro Howard Marks, ele começa seu memorando intitulado aí, ó, Sea Change, ou seja, aí, uma mudança radical. Ele fala o seguinte: nos meus 53 anos no mundo dos investimentos, eu vi vários ciclos econômicos, balanços de pêndulo, manias e pânicos, bolhas e crises, mas eu só lembro de duas reais Sea Changes. Acredito que podemos estar no início de uma terceira hoje. Ele continua dizendo como nos últimos 40 anos nós vimos um ambiente de queda de juros, que fez com que os fundos conseguissem um grande retorno sem nem entender de onde esse retorno estava vindo. Fato é que nós vimos juros reais negativos em vários países desenvolvidos. O que eu quero dizer com juros reais negativos é que, contando com a inflação, era possível ganhar dinheiro se endividando. Essa era de juros reais negativos acabou com a cautela do mercado. O risco começou a ser extremamente recompensador. Sem tomar risco e sem investir em ações, era impossível até ter suficiente para a aposentadoria. Bolhas foram criadas e os investidores ficaram eufóricos. Empresas começaram a se endividar muito para crescer. A nova era econômica descrita por Howard Marks traz um aumento nas taxas de juros pelos bancos centrais numa tentativa de controlar a inflação. E empresas que se endividaram muito vão ser as primeiras a sofrer com esse aumento de juros, já que vai ficar muito mais difícil pagar a dívida. Mas isso também traz novas alternativas para os investidores. Agora, a renda fixa de países com moedas fortes realmente começa a gerar renda de verdade. E isso pode marcar o fim da euforia dos mercados. Então, o que fazer agora com o nosso investimento? Ué, é o que eu vou te falar no final desse vídeo. Então fica ligado, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas da China
para 2023, galera. Nos últimos 3 anos, a China manteve uma política super rigorosa contra a Covid. Enquanto o resto do mundo foi se vacinando e abrindo suas economias, só agora, em 2023, a China está conseguindo fazer isso. Isso depois de passar por intensos protestos, com manifestantes pedindo até o fim do governo. Detalhe, caso você não saiba, isso é extremamente perigoso lá na China. Eita! Como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, não foi só essa política chinesa a responsável por desacelerar a sua economia. Na metade de 2022, os dados de produção industrial, vendas de varejo e vendas de moradia, todos ficaram abaixo das expectativas. E outro fator super relevante quando falamos de China são seus problemas com o mercado imobiliário, vítima de uma forte injeção de caixa do governo com bilhões investidos em infraestruturas e moradias onde ninguém mora. A China criou uma das maiores bolhas econômicas já vistas na história. Uma bolha que pode estar prestes a estourar. Os preços de moradia não param de despencar por lá. Isso também torna impossível vender, ou seja, ter liquidez nos seus imóveis. Como é o caso da senhora Eco, uma trabalhadora de classe média chinesa que está há meses tentando vender a sua casa e recebe pouquíssimas ofertas. Ela mesma disse que espera que os preços continuem caindo, e isso acaba se tornando um ciclo vicioso. E o governo chinês está tentando de tudo para evitar essa crise. Entre suas novas políticas está aí reduzir a taxa de hipoteca em dezenas de cidades, liberar pelo menos 600 bilhões de yuans para financiar a indústria e até uma folga em impostos para quem estiver disposto a comprar uma nova residência dentro de 1 ano após vender. Mas a confiança do consumidor continua nos níveis mais baixos e isso pode gerar grandes problemas. Junto com isso tudo, também vemos problemas no setor de energia, zonas de calor geradas por desequilíbrios climáticos e a última jogada aí do Xi Jinping, se tornando líder político com mais poder desde a era de Mao Tse-tung. Também é bom ficar de olho no que ele pretende fazer com essa centralização de poder nas suas mãos. Enfim, se por um lado a China está enfrentando grandes desafios, por outro, a reabertura pode dar uma boa folga para tudo isso. Se você quiser saber mais sobre isso, eu também já deixei vídeo aqui no canal. As grandes casas de investimento estão prevendo que a reabertura da economia chinesa pode inclusive salvar o país da recessão que o mundo todo vai enfrentar esse ano. E ela também pode criar um bom cenário com o aumento de exportações por parte do Brasil, ajudando o Brasil a amenizar os desafios dos próximos 4 anos pela frente. E é isso que vamos falar agora. Se o governo Lula seria menos flexível e mais intolerante com o mercado e a economia, isso não era novidade para ninguém. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. O que surpreende é a rapidez com que ele está começando a fazer seu jogo no país. Enquanto eu gravo esse vídeo, não deu nem 2 meses de governo e ele já revogou a lei das estatais, reduzindo o tempo que alguém com cargo político possa assumir aí um novo cargo numa estatal. Só para você ter uma noção, ele reduziu de 36 meses para 1 mês. Revolveu a Petrobras o processo de desestatização, além de barrar a privatização dos Correios e outras 7 estatais, revogou o decreto que cortava tributos pagos por grandes empresas, revogou aí o decreto de armas, paralisando a indústria de blindagem de carros e muito mais. E no total, em menos de 24 horas de governo, ele tinha feito mais de 50 decretos e medidas provisórias editadas e que ficou conhecida como revogaço do Lula. Isso foram suas ações que ele já tomou na prática. Ainda se fala em proibição de demissões sem justa causa, moeda única para Mercosul, querem aumentar a meta de inflação, mexer na reforma trabalhista com participação dos sindicatos e muito mais. Não precisa nem dizer que a bolsa cai e o dólar sobe, né? Mas não sei o que eu tô falando. Quem disse foi o próprio Lula. Ah, mas se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência. Outro fator-chave para os próximos anos é a taxa de juros, a nossa taxa Selic. Com uma Selic alta, os investidores preferem investir em renda fixa do que investir aí numa economia real, como ações e fundos imobiliários. Muito do crescimento que vimos nos últimos anos foi justamente por causa de uma Selic baixa, o que ajudou a acelerar a economia. Mas uma Selic alta também ajuda a controlar a inflação e serve de base para sustentar toda a gastança que o novo governo pretende fazer. Enquanto o aumento do PIB chegou na casa dos 3% no último ano, a expectativa para esse ano é de 0,8% apenas. E o consenso é que a Selic vai continuar alta e pode até aumentar ainda mais. Mas ninguém é bobo, e as empresas do Brasil já estão reagindo, se preparando para o pior. Emissões de uma parte do quadro de funcionários e congelamento de novas contratações esse ano são medidas para atenuar possíveis impactos. A nossa única esperança é que esse governo não acabe com a autonomia do Banco Central. Caso contrário, galera, aí sim podemos esperar um desastre econômico a nível aí no mínimo da Argentina.
Não bastasse isso, ainda vemos um jogo político entre Lula e Haddad, com Lula sendo mais radical e Haddad sendo a ponte entre o governo e o mercado. Provavelmente isso seja uma estratégia para tentar acalmar o mercado. A questão é o que está realmente por trás dos planos petistas. Olhando pelo lado bom, pelo menos um pouquinho que no resto desse ano, a reabertura da China, como já falei, pode ser um propulsor para a nossa economia, já que a China é uma das maiores parceiras comerciais com o Brasil. E agora que já vimos os principais cenários macroeconômicos que nos espera esse ano, está na hora de dar uma olhada em outras tendências relevantes. Saindo por um segundo da economia e política, vamos falar um pouquinho de tecnologia, uma tendência que me fascina demais, que é tecnologia e inteligência artificial. Era impossível não falar disso nesse vídeo, hein? Porque o que foi lançado recentemente pode impactar diretamente todos os setores da nossa vida e da nossa economia. Eu tô falando do ChatGPT. O ChatGPT é uma tecnologia de chatbot que usa aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para gerar respostas semelhantes às humanas em tempo real. Tem o potencial de melhorar a experiência do cliente e reduzir a carga de trabalho da equipe humana de atendimento, gerando economias de custos para as empresas. O ChatGPT também pode criar novas oportunidades de trabalho no desenvolvimento e manutenção do chatbot. Gostou da descrição? Essa foi a resposta que o próprio ChatGPT me deu quando eu perguntei para ele descrever e falar sobre a sua importância para a economia em menos de 100 palavras. Por mais que essa ferramenta tenha bombado no meio de programação por seu poder de escrever e corrigir códigos, tocando o terror aí em alguns profissionais da área e sendo saudada por outros, ela é relevante para a economia como um todo. Não é exagero dizer que essa ferramenta pode ser o próximo passo da evolução tecnológica pela sua capacidade de aumentar a nossa produtividade da mesma forma que as últimas revoluções industriais fizeram. Você pode se adaptar para usar essa ferramenta a seu favor ou ver ela tomando o seu emprego. A escolha é sua. E agora, voltando para a economia, uma tendência mundial que pode se concretizar é o crescimento da Índia, galera. Especialistas estão de olho nisso e afirmam que a população indiana pode ultrapassar a chinesa ainda em abril de 2023 e continuar crescendo. Você acredita nisso? Só que ainda mais interessante é a composição da população indiana. A Índia tem mais pessoas capazes de trabalhar do que qualquer outro grupo populacional, e isso pode pagar bons dividendos para o país. Então, é possível também que nos próximos anos a Índia veja um grande salto econômico. Se você quiser saber mais como investir na Índia, pela Avenue você tem acesso a fundos de índice da Índia, os famosos ETFs, como o INDA. Abra sua conta gratuita usando o link que está na descrição desse vídeo. Outra tendência esse ano é o investimento, galera, em ouro. Muito ouro, inshallah. Num cenário de grande incerteza mundial, o ouro ele pode ser um grande aliado. Essa aqui, ó, uma barrinha de 1 grama de ouro que eu tenho comigo. Justamente por ser historicamente o principal refúgio para investidores em cenários como esse, o ouro pode ser um investimento muito interessante para 2023. O ouro, galera, ele serve como proteção para a inflação e contra a volatilidade do mercado. Nos últimos 5 anos, só para você ter uma noção, o ouro subiu cerca de 36%, enquanto as ações do Facebook nos últimos 5 anos estão com uma rentabilidade negativa. Então pode ter certeza, se uma crise pior surgir, que vai ter de gente comprando ouro tá escrito no gibi. A próxima tendência, seguindo aí a linha de raciocínio que eu disse para vocês no início do vídeo, é sobre os investimentos de bonds. Bonds over stocks, ou seja, renda fixa ao invés de ações. Isso porque pela primeira vez em mais de 10 anos temos boas opções de renda fixa em moeda forte, como nos Estados Unidos. E de novo, no momento de volatilidade no mercado de ações, muita gente vai acabar indo para renda fixa. Mas também, com uma renda fixa lá fora rendendo mais, podemos esperar investidores tirando capital de países subdesenvolvidos, como o Brasil, para ganhar em moeda forte, caso a diferença entre o juro real americano e o brasileiro diminua. Mas então, como ajustar os seus investimentos com base nisso? No que investir e o que não investir? É uma boa pergunta. Lembrando, galera, que isso não é uma recomendação de compra, apenas a minha opinião e o que eu estou fazendo. E você deve levar em consideração aí o seu perfil de investidor e as suas próprias opiniões. E lembrando, se você não tem tempo de investir, mas você quer investir, hoje tem várias consultorias que podem te ajudar, hein? Eu recomendo a Musa Capital, deixei o Instagram deles na descrição do vídeo. Então, em primeiro lugar, muito cuidado com o mercado de ações nesse momento. A gente sabe que crises geram oportunidades e nós podemos estar muito perto de grandes descontos no mercado. Mas, mesmo assim, é bom ficar atento e não ficar comprando tudo só porque tá barato. Porque o barato, galera, pode ficar mais barato ou pode continuar barato por muito tempo. Você vai aguentar segurar por muito tempo? E muito tempo eu digo aí até 10 anos. Eu falo isso justamente
por causa da completa mudança de cenário macroeconômico. Se pouco tempo atrás as empresas podiam tomar muita dívida para crescer, agora já é diferente. Por isso, você precisa olhar com bastante atenção para saber quais empresas vão sofrer mais nesse momento. Muitas empresas vão parecer baratas, mas o mercado está apenas precificando essa dívida. Mas outras empresas eu sei que estão realmente baratas. Mas não se baseie em uma empresa se ela está barata só olhando o preço anterior, o preço lá do passado. Isso daí é o viés da ancoragem. Temos que olhar aí sempre o valor futuro, qual que é o valor justo daquela empresa. Segundo ponto, tome ainda mais cuidado com o mercado de ações no Brasil. O novo governo que parece estar cheio de intervenções e mudanças na política e na economia, o mercado pode sofrer muito. Eu evitaria praticamente todas as empresas estatais, como o Banco do Brasil e Petrobras, se você busca um pouco de paz em seus investimentos, já que o governo pode derrubar as ações com uma canetada e principalmente as estatais. Mas no geral, para os próximos meses, é bem provável que a renda fixa acabe rendendo mais do que Bovespa, já que a Selic vai se manter no patamar atual de 2 dígitos por mais tempo. O que nos leva aí no terceiro ponto, que é a renda fixa. Por mais que a Selic lá em cima desacelere a economia, você pode aproveitar para conseguir bons rendimentos com renda fixa tomando menos risco. Além disso, agora também temos a opção de ganhar na renda fixa com moeda forte. Por exemplo, a renda fixa lá nos Estados Unidos. E diversificar moedas e países é uma ótima ideia para o momento atual, como eu já falei em um outro vídeo aqui no canal sobre o que fazer após a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Quarto ponto para você, galera: investir em ouro. Como eu acabei de explicar, é um movimento natural e uma ótima ideia proteger o seu patrimônio com reserva de valor, num cenário em que estamos vivendo hoje. Mas lembre-se que o ouro, ele é justamente isso, uma proteção, uma defesa para os seus investimentos e o seu capital. Não espere ver muita valorização nesse tipo de ativo. O ouro serve mais para proteger do que multiplicar o seu dinheiro. Por fim, há uma dica bônus para vocês, fãs de criptomoedas e para quem gosta de tomar um pouquinho mais de risco, aquele 1% vagabundo. No último ano, o Bitcoin perdeu mais de 60% do seu valor. Aliás, não do seu valor, do seu preço. A moeda realmente derreteu e isso aconteceu principalmente por causa do escândalo por detrás de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, a FTX. A FTX do empreendedor Sam Bankman-Fried se mostrou um exemplo de má conduta no mundo dos investimentos. E falando bem resumidamente, ele roubou o dinheiro dos investidores. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Mas se você acredita nos fundamentos do Bitcoin, de criptomoedas resilientes, esse pode ser um bom momento para você adicionar essas posições. Isso porque nada mudou nos seus fundamentos. Se é risco que você quer para ter um retorno maior, as criptos pode ser uma boa ideia nesse momento. E se você não sabe onde investir em renda fixa, criptomoeda e ações no mesmo aplicativo, abra gratuitamente a sua conta na Guru, galera. O aplicativo você tem controle dos seus investimentos na palma de sua mão e consegue investir em todos eles. E se você abrir sua conta gratuitamente com o link que está na descrição desse vídeo, você ganha R$20 de Bitcoin, de graça. Bom, é isso. Essas são as principais dicas para lidar com esse movimento difícil na economia. A diversificação, como sempre, vai ser a sua aliada. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque nós vamos acompanhar de perto todo esse período turbulento desse ano e dos próximos 4 anos. Qualquer novidade, solta aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo e salam aleikum! Se inscreva aqui e assista esse vídeo. Vamos, Camelo, assista esse vídeo.